Vamos iniciar nossa aula, gratidão pela presença. E agora, para começar, preste bem atenção, que é um momento muito especial, que o tema de hoje é incrível e todas nós precisamos muito combater aí a ansiedade, a irritabilidade. Mas antes de eu começar, exatamente no momento de eu iniciar essa aula, vamos desligar aí qualquer ladrão de atenção. Fecha a porta, se for possível, aí se distancie da televisão, pede um momento para você, para quem estiver na sua casa, para que você reserve esse tempo para ter realmente conteúdo de valor para a sua vida. E se tiver qualquer outra atenção aí, puxando a tua atenção, seja o que for, alguém da família ou algum eletrônico, vai atrapalhar o teu aproveitamento. Então, é fundamental estarmos com a atenção plena e inteiras no momento presente, porque os ouvidos aí são grandes captadores do que vem de fora, para que a gente possa interpretar e utilizar esse conhecimento brilhante no seu dia a dia. Hoje eu vou falar exatamente como, vou mostrar 3 tesouros básicos, fundamentais, da medicina tradicional chinesa para acabar com a sua ansiedade. A ansiedade extrema, preocupação compulsiva, irritabilidade, para combater de uma vez esse padrão, principalmente na mulher. E eu vou dizer por que na mulher, principalmente, porque nós temos características muito especiais que têm que ser respeitadas. Como combater a ansiedade e viver? Imagina, viver sem ansiedade. A ansiedade pode ser pontual. Você tem um evento importante, tem um problema importante para ser resolvido, que tem uma ansiedade pontual, uma preocupação pontual, mas não de forma alguma essa compulsão aí, o dia inteiro preocupada, meses preocupada, ou tensa, né? Tensa, irritada. Você vê mulheres assim o tempo inteiro tensos, parece que o pavio está estourando a cada segundo. Isso vai sumir, vai parar de uma vez de acontecer na sua vida se você seguir exatamente os 3 tesouros que eu vou passar na aula de hoje. E você deve estar perguntando, como assim, Raquel? Não pode ser verdade. Como eu vou combater de uma vez a ansiedade, a preocupação, a irritabilidade num mundo tenso do jeito que está? Como assim? Bem, eu também pensaria exatamente como você se eu estivesse no seu lugar. E se eu não tivesse visto acontecer com centenas de pessoas que utilizam no dia a dia esse conhecimento da medicina tradicional chinesa, mas na íntegra. Preste atenção, se você tiver um caderninho, uma caneta para anotar, porque vai ser realmente informação de extremo valor. Preste muita atenção, anote e deixe para mim aqui o seu comentário, a sua dúvida, que no final dessa aula eu vou te responder qualquer situação, qualquer momento da aula aí que não tenha sido claro. Se você já tem alguma enfermidade, como insônia, depressão, pressão alta, diabetes, essa ansiedade aí que seja compulsiva, deixa aqui em comentário, porque fique e receba esse conhecimento que você vai mudar esse padrão. Se você não tem uma enfermidade diagnosticada, mas se sente muito irritada, se sente tensa, a preocupação do dia a dia você não consegue controlar, não consegue acalmar a sua mente e já tem aí sonolência, cansaço, fica irritado demais, deixe para mim também em comentário. Raquel, não tenho nenhuma doença diagnosticada, mas minha mente é um turbilhão, não consigo relaxar. Esse grupo também precisa ouvir essa orientação de hoje. Ou se você é profissional da saúde e não está tendo o resultado com o seu paciente que você gostaria, para você ter um resultado de excelência, para que seu paciente melhore muito mais, preste bem atenção no conteúdo básico que eu vou passar aqui, nesses 3 tesouros. Em cada tesouro, anote, pergunte, os 3 tesouros para combater de uma vez a ansiedade, que eu preparei em específico para esse grupo fechado, para esse grupo
menor aí, porque vai ser um conhecimento muito na íntegra dos tesouros da medicina chinesa. Só que para falar exatamente disso, desse item, eu vou te falar uma questão fundamental. Como a medicina chinesa combate, né? Vamos esvaziar a xícara, vamos acalmar a mente, prestar muita atenção em tudo que vai ser passado hoje. Porque a medicina chinesa trata com casos clínicos comprovados, pesquisas a médio, curto, longo prazo, há 3.000 anos. A medicina tradicional chinesa conhece a causa dessa ansiedade compulsiva, dessa tensão, que vai trazer aí uma série de enfermidades. Porque no Ocidente a gente acha, eu estou ansiosa, vou ficar ansiosa assim, porque a ansiedade não tem problema algum, somos todos ansiosos. O que não é bem assim. Muitas pessoas não são ansiosas, minha ansiedade é muito pontual para resolver, porque eu tive acesso a esse conhecimento. Para resolver um determinado problema, uma questão, ela cessa graças ao conhecimento da medicina chinesa. Então vamos esvaziar xícaras, deixar de lado aí todo o conhecimento que você tenha, para que você preste atenção e se abra para esse conhecimento novo, porque é uma cultura muito diferente da nossa. A nossa cultura estimula aí a produtividade mental excessiva, a pressa, a agitação e desconhece esse caminho da doença que a medicina chinesa sabe de uma forma bem clara. Então, em primeiro lugar, a medicina chinesa trata há 3.000 anos ininterruptamente. E eu, há 20 anos, observo pessoas que seguem o conhecimento melhorando, se vendo livre aí de diversas enfermidades. Para que você entenda um pouquinho mais, para que eu chegue aí nesse conteúdo de valor, eu vou te contar exatamente como aconteceu comigo. E aí você vai ver que eu sou exatamente como você. Primeiro, eu tive uma infância com uma alergia extrema. Uma alergia extrema, nasci já num berço, tinha um monte de casquinha no rosto, e durante toda a infância com crises na pele de urticária muito fortes. E a minha vida desde novinha foi com apoio aí da família, buscando uma solução para a minha saúde. Até que eu fiz a primeira faculdade, fiz a primeira pós-graduação, né, sempre lutando pela imunidade, pela força. Buscar a saúde sempre foi uma questão de vida. E depois da primeira faculdade, quando eu acabei a pós-graduação, eu fiz um curso na China, em 1996. Foi muito interessante porque quando eu cheguei na China, eu fiz a pós-graduação aqui, em acupuntura, e quando eu cheguei, eu observei que nada do que eu fazia era exatamente daquela forma, porque eu trabalhava já com a inserção de agulha, já fazia acupuntura, né? Quando eu cheguei pela primeira vez na China e percebi nos hospitais, nos pátios, nas aulas de exercício de Qigong, que é uma técnica respiratória aí para tonificar a circulação interna, eu percebi que era completamente diferente do que eu fazia, que era muito diferente o ensinamento lá na raiz, no berço da medicina chinesa. Primeiro a gente foi para o pátio, para fazer um exercício de Qigong, que é um fortalecimento. Qi é energia. Preste atenção. Kung é trabalho. Então, um trabalho de fortalecimento da energia. Nós fomos para o pátio fazer respiração baixa, de pé, braço à frente do corpo, acalmando a mente, concentrada no abdômen. Com 10 minutos eu estava tremendo, já que eu não conseguia nem manter a postura. Aquela ansiedade pelo conhecimento, eu olhei pessoas de idade ao meu lado, mulheres de 80 anos, 70, íntegras, intactas, em pé, respirando calmamente, com semblante tranquilo. E eu nunca tinha ouvido falar de uma das técnicas mais importantes da medicina chinesa, que é o Qigong. A partir desse momento na China, eu vi que eu tinha que rever todos os meus conceitos, porque foi incrível. Quando eu cheguei na China, eu fiquei encantada. Eu fiquei, assim, muito feliz em perceber que era do leão eu tinha visto um pelo. Era muito maior do que eu pensava. E eu voltei para o Brasil com aquela
ansiedade, né, de aprender, aquela ansiedade positiva de qual caminho escolher agora. Como eu acredito que quando a gente se abre, o universo conspira, logo que eu voltei, eu tive um grande amigo que trabalhou comigo, hoje ele é diplomata e não trabalha mais com medicina chinesa. Ele me convidou para assistir uma palestra no interior de São Paulo. E eu voltei para trabalhar, continuar com a medicina chinesa, mas buscava um conhecimento mais profundo, de alto nível. Eu assisti a palestra na íntegra, causas das doenças mais graves, artrite reumatoide, depressão, incontinência urinária, e naquela com medicina chinesa, né? Causas e tratamentos com as técnicas que eu trabalhava também. Só não trabalhava com Qigong e nem com ervas, mas trabalhava com Tuiná, com acupuntura. Até que eu vi que ali, naquela palestra, eu percebi, era um médico cubano que falava o mandarim, fala o mandarim fluente. Ele mostrou com A mais B a fisiologia na íntegra. E eu percebi que minha formação era extremamente frágil, por isso que eu só conseguia tratar dor. Eu tinha uma formação muito mediana e, infelizmente, tratava dor e a dor voltava. Aí não é à toa que eu voltei da China com aquela vontade de estudar, e aí eu recomecei todo o meu estudo. Em 1997, no final desse ano, eu comecei a estudar e 4 anos eu fiz a formação na íntegra de medicina tradicional chinesa. Aí eu aprendi todas as técnicas, Qigong, comecei a entrar a fundo na acupuntura, nos tratamentos, nos hábitos de vida, que é onde eu quero chegar para você hoje. Eu aprendi que os hábitos adoecem, toda a fisiologia, como que a doença entra, como que se forma alegria, todas as leis internas, como não deprimir. Durante 4 anos em São Paulo, eu recuperei a minha vida profissional. Ali eu parei em uma aula, porque eu trabalhava numa empresa aqui no Rio, no centro do Rio. Eu tinha uma vida financeira estabelecida, mas eu vi que eu não sabia nada. Ali realmente eu esvaziei a xícara. Até que no final de uma aula, já estava aí em 1999, eu cheguei, peguei o ônibus, fui até São Paulo, aí fui tomar um cafezinho na padaria, estava um frio, que o rapaz que vendia na padaria já me conhecia, que eu chegava muito cedo, dormia, encostava um pouquinho assim no banco, aí sentei, tomei um café e cheguei na aula. Super feliz com o conhecimento que eu estava adquirindo, e eu vi uma história pequenininha, que eu já fiz um vídeo, mas eu vou contá-la bem resumida para você, porque ali eu mudei a minha vida. Eu tenho certeza que vai ser útil para você. Eu cheguei para assistir uma aula de etiopatogenia, que são as causas das enfermidades. E eu ouvi a seguinte história. Tinha uns 2 monges descendo o alto do Himalaia, e sempre, na China antiga, o monge mais velho passava ensinamentos para o mais novo. E ele foi caminhando, e num lugarejo bem pequeno, ele encontrou uma família. Ele se aproximou, era uma família com uma condição bem precária, as crianças magrinhas, fracas, uma casa bem acabada, assim, paupérrima, uma vaca muito magrinha. E ele se aproximou e falou com o pai da família, né? Vocês vivem de quê aqui? E aí ele virou-se e falou, a gente vive dessa vaca. Ela dá um leite, a gente ingere, e o restante a gente fornece para um lugarejo próximo. A gente vem vivendo do que essa vaca nos fornece aí há muitos anos. Preste atenção nesse momento. O monge entrou com o monge mais novo, se aproximou, a família convidou os 2 para ficar, e o monge mais velho falou, a gente vai deitar, vai descansar, e quando começar a clarear a gente vai partir. Mas presta atenção, ele falou para o monge mais novo, quando começar a clarear, você vai levar essa vaca até o abismo, vai empurrá-la e vai matar a vaca. E o monge mais novo falou, mestre, com anos de monastério, eu vou matar. A única forma dessa família sobreviver, faça como eu estou indicando. E assim foi feito quando clareou. O monge mais novo levou a vaca, empurrou no abismo e matou a vaca. E eles seguiram a caminhada, seguiram, e 6 anos depois eles voltaram, porque assim era feito para observar o desfecho da atitude.
O monge mais velho seguiu em direção à casa, mas quando chegou, tinha uma casa nova, pintada, as crianças fortes, tinha uma árvore enorme. A casa tinha se transformado, as crianças mais fortes e o pai feliz. E o que aconteceu nessa casa? Bem, como os senhores puderam observar, a gente vivia da vaca que tinha aqui, mas a vaca morreu naquela noite que os senhores tiveram na minha casa. E aí, quando a vaca morreu, a minha mulher aprendeu a bordar, eu comecei a cuidar da marcenaria, meu filho aprendeu a pintar, e a gente desenvolveu, a gente percebeu que cada um tinha um dom, e nós prosperamos. Hoje, a minha família é muito mais feliz. Eu ouvi aquela história e a conclusão é cuidado para não viver de vaca, que são bengalas, que você vai levando porque acomoda e não descobre seu verdadeiro dom. E naquela manhã de 1999, eu pensei, eu tenho uma vaca. Eu voltei para o Rio, procurei o diretor da empresa que eu trabalhava e pedi, por favor, eu não posso mais ser útil à sua empresa, a empresa que o senhor trabalha, eu quero ser demitida, porque o valor que eu vou receber, eu vou seguir a minha vida e vou fazer o que eu realmente acredito. E como ele me conhecia e eu tinha sido extremamente útil à empresa, eu consegui a minha demissão. De 99 a 2002, eu me dediquei inteiramente a cada dia da minha vida, foi a época que eu mais estudei. E aí, quando eu concluí o curso de formação, eu fundei em 2002 o Centro de Medicina Chinesa, porque eu fui atrás do meu sonho e venho pesquisando a cada dia desses anos uma medicina chinesa na íntegra, porque quando eu fundei essa escola, eu comecei a mostrar dentro da escola que era importante a mudança de hábito. E por isso eu faço vídeo hoje, por isso eu estou aqui nessa aula, porque hoje eu não tenho mais horário para atender paciente particular, tem lista de espera. Mas através dos vídeos eu informo como não adoecer. A medicina chinesa tem aí milhares, muitos artigos científicos no mundo inteiro provando a causa de todas as doenças. Então eu vou trazer para você na íntegra esses 3 tesouros que mudaram a vida de várias pessoas que acessaram aí esse conhecimento. Essa história é para a sua vida também. Porque quando a gente acredita em alguma coisa que seja muito verdadeira, chama-se propósito. Naquele momento eu percebi, eu já não estou mais preocupada com minha situação financeira, que eu tinha um emprego, né? Que era um trabalho, que eu não me envolvia de corpo e alma, mas eu tinha um bom salário, eu atendia aquela empresa, mas eu tinha certeza que eu não podia mais ser útil. E hoje eu sigo o meu propósito. E para mim o mais importante é mudar a vida das pessoas. Minha missão de vida é mudar quem tem interesse em conhecer na íntegra esse conhecimento. E para mostrar para você exatamente como é feito essa mudança, como é feita realmente a avaliação desse conhecimento na sua prática de vida, eu vou mostrar um conteúdo de extremo valor, que são os 3 tesouros. E agora preste muita atenção. Foque nesse conhecimento para você entender a base do conceito oriental, que tem nada mais que 3.000 anos. Eu vou compartilhar um pouquinho com você aqui essa tela. Ficou complicado? Deixe para mim que eu já volto no chat. Raquel, não entendi, volta, porque o mais importante dessa aula é que seja útil realmente para a sua vida. Deixe um comentário no chat qual grupo você faz parte, o que você não entendeu, que assim que eu terminar o conteúdo eu volto. Então, principalmente mulheres, que nós mulheres temos uma natureza diferente, eu vou mostrar como combater a ansiedade na íntegra. Mas olha, agora preste bem atenção no que eu vou falar. O que está sendo feito hoje não funciona. Como assim, Raquel? O padrão não funciona. Esse padrão bem pragmático, ocidental, de tem um problema, já usa medicamento. Imagina, se a China utilizasse Rivotril, acabaria o estoque de Rivotril em todo mundo. O chinês acorda e vai para a praça fazer exercício. Então, esse padrão não funciona e o Oriente vem
O Ocidente vem se orientalizando, vem aprendendo esse conhecimento aí para aproveitá-lo no dia a dia. Então, o que a gente observa hoje? Uso intensificado de medicamento. Tem dor, toma remédio. Está ansioso, toma remédio. Não tem problema nenhum. Eu tenho pacientes médicos, alunos médicos, eu indico casos clínicos para os médicos da área que eu sei que quando chega o meu limite tem que entrar aí a cirurgia. Medicamento é importante, mas não de forma excessiva. Lesão muscular, qualquer dor muscular, já se enchem de remédios aí, você vê as farmácias lotadas a cada esquina, cada quarteirão aqui em Copacabana tem 4, 3 farmácias. Muitas vezes a dor é de origem emocional e o ocidental não sabe. A cultura dos planos de saúde, as pessoas pagam o plano de saúde e acham que resolveu a vida. O plano de saúde é para você ter acesso a um hospital diferenciado, para você ter acesso ao médico, mas ele não te dá a saúde. Ele te dá um tipo de acesso, cuidado para não achar porque tem um plano que está se cuidando. Falta de participação de cada um na própria saúde. Isso que acontece hoje. É uma lástima. As pessoas não participam do tratamento. Na China, o paciente tem tanto compromisso com o tratamento quanto o terapeuta. Então, você vai se tratar, olha, você vai mudar esse hábito, vai acordar mais cedo, vai comer isso e isso, vai se preocupar menos e não toma um remédio e vai embora. Uma passividade enorme frente à doença. Então, as pessoas ficam adormecidas, paralisadas com a doença, o que é um crime com o próprio corpo, porque nós temos um corpo que é uma bênção aí, uma dádiva, e a gente maltrata muito sendo passivo. Não aceitamos nossas emoções, repetimos padrões aí de vida com relações abusivas, muitas vezes mantemos relações abusivas com parceiros, com filhos, com mães, porque não sabemos o que realmente adoece. Uma falta de conhecimento enorme de como a mente pode adoecer. Então, isso não funciona, isso causa doença, isso só faz a doença aumentar. Vamos mudar esse padrão atual, é sua vida que está em jogo e eu vou te mostrar como. Nós temos 3.000 anos de prática clínica, então a medicina chinesa trabalha com energia. Eu vou clarear aqui para não ficar algo muito subjetivo, porque a medicina chinesa não tem nada de subjetivo, ela é altamente objetiva. Então, nós temos uma força que movimenta, tá bom? Então, energia, quando eu falar de energia, você fique sabendo que eu estou falando de movimento. A energia movimenta o seu corpo e ela libera toda a circulação interna. Como, Raquel? Através da função dos canais. No ser humano, a energia realiza as funções de órgãos através dos canais. Exatamente como o corpo inteiro. Isso é o maior tesouro que existe. A medicina chinesa mapeou todos os canais, cada órgão tem um canal e ele não só faz o órgão funcionar, como mantém a vida. Então eu mostrei aqui para você, ó, o vermelhinho, o canal do coração, o amarelo, o canal do fígado, que vem do pé, e esse mais escurinho, o canal do baço. Aqui nós temos 3 canais básicos que ativam a circulação dos órgãos. Por isso que a medicina chinesa conhece a causa de todas as doenças. Porque quando eu libero os canais, eu simplesmente faço o órgão funcionar. Só que o ocidental desconhece os canais. Como a ciência é brilhante, vem pesquisando muito, hoje esses canais são mapeados pela ciência e países como a Alemanha, França, Estados Unidos vêm pesquisando cada vez mais e prevenindo as enfermidades. E o canal não controla nada mais que seus olhos, o canal do fígado. Mama, olhos, tendões, digestão. Então, se ele não circula, eu tenho depressão, dor, nódulo, fibromialgia. Por isso se conhece a causa. Liberando o canal, eu libero a circulação interna. E esses canais, eles circulam em todo o corpo. E quando eu tenho, por exemplo, hipotiroidismo, uma hepatomegalia, né? Uma gordura no fígado, sempre veio da desarmonia de canal. Então eu trouxe para você, quando os canais circulam harmonicamente, nenhuma doença importante ocorrerá durante 10, 20, 50, 80 ou 100 anos. Significa que toda doença, antes de afetar o órgão,
de afetar os tecidos, as enzimas, os neurônios, ela afeta os canais. Então, os canais protegem, previnem, liberam a circulação para que seu corpo não adoeça. Por isso é tão importante preservá-los. E eu vou te mostrar técnicas, hábito, mudança de paradigma, de pensamento, para que isso seja modificado. O que eu vou ensinar para você agora não é só uma técnica, porque o ocidental acha que a medicina chinesa é inserir agulha, é dar uma erva, é colocar lá um ponto na orelha. É muito mais do que isso. A medicina chinesa mostra como você adoece na sua casa, o jeito que você pensa, o que você come, e não só através do uso ou não de técnicas. Você tem que saber como você mesma, em casa, produz a sua doença. Então, quem é a mãe da ansiedade? Eu poderia ficar aqui muito tempo, mas eu vou passar por esse slide com uma explicação básica. A emoção vem de dentro dos órgãos e não do sistema nervoso central, do córtex pré-frontal. Esse conceito é da medicina ocidental, extremamente íntegro, só que a visão da medicina chinesa é diferente. Tá bom? Estou te convidando para ver uma visão diferente, respeitando o ocidental. Eu vou te mostrar o que está por trás do sistema nervoso. Se teu fígado circula bem, você tem uma agressividade positiva, tá? Você sabe dizer não, se impor, mas se ele circular mal, você tem raiva. Então, o que é o fígado circular mal? Quando você sente, você produz ou não a enfermidade no órgão. Se você bloquear a tua emoção, por isso eu falo tanto de emoção reprimida, você bloqueia o canal do fígado. Então a raiva domina a mente, aí você fica ansiosa. Aí uma ansiedade produz mais medo, o medo bloqueia a alegria, você vai ficando uma pessoa sem alegria. Uma pessoa sem alegria não consegue frear a tristeza. Então as setas e a tristeza freia a raiva. Essas setas mostram que o órgão produz a emoção e uma emoção freia a outra, domina a outra. Então você vê a seta verde dominando a mente, a amarela dominando o medo domina a alegria domina a tristeza domina a raiva. Nós viveríamos 100 anos se soubéssemos lidar com essas emoções. Só que, principalmente por desconhecê-las, nós agredimos os órgãos. Porque se você não sabe sentir, se você não respeita o padrão de sentimento, que eu vou chegar lá no próximo slide, você começa a adoecer os seus órgãos. E aí vem doenças graves. Então, a emoção, ela vem de dentro do órgão. Ah, Raquel, mas eu quero entender o que é um órgão saudável. Eu tenho um fígado saudável, eu tenho uma facilidade de me expressar, então você tem uma agressividade positiva. Então vamos para essa bolinha verde aí. O que é uma agressividade positiva? Sabe se impor, diz não na hora certa, tem um autorrespeito, tudo que não é feito hoje. As pessoas hoje, como eu trato de doenças graves, eu sei que o padrão mais comum é você atende a uma série de pessoas, menos é o que você realmente quer. Aí você não freia a mente. Então as pessoas são reprimidas. É um padrão geral, não significa que é o seu, mas é muito comum. Você atende a todo mundo, mas não tem uma agressividade, dá o limite certo, que seria positiva. Aí a sua mente acelera e você tem ansiedade. Junto com essa ansiedade, você tem uma dificuldade muito grande em respeitar as suas tristezas. Então a tristeza não freia a agressividade. Mas aqui eu estou dizendo uma pessoa saudável. Então é alguém que sabe se entristecer. Poxa, se você perde alguém que você ama, não é um motivo para ficar triste? Se você perde aquele trabalho que você tinha propósito, que você trabalhava com amor, era sua missão de vida, e de repente você perde, te mandam embora, ou acabou o contrato, não era só pelo dinheiro, você amava o que fazia. Você não tem que ficar triste? Lógico que tem, mas é uma tristeza pontual, momentânea, você chora, vive, ela freia a sua agressividade, então você não vai ser uma pessoa muito raivosa, você vai chorar e vai lutar por um novo propósito, e isso é uma pessoa saudável. Então, respeitar a tristeza, respeitar a si mesmo e saber dizer não,
acalma a mente. Então, o primeiro tesouro é, basicamente, mostrar para você que se eu reprimo a raiva, seria o quê? Você atende a todo mundo menos o que você quer. Você paga, por exemplo, curso do filho, não fala nada para o seu marido do que você gostaria, aí você se atropela, atende aí a sua mãe, ao vizinho, aí começa a ficar uma pessoa irritada. Aí você fica irritada e ansiosa. Primeiro tesouro, raiva reprimida gera ansiedade. As pessoas que têm mais ansiedade, já fiz pesquisa com mais de 100 pessoas, as mais ansiosas são irritadas. Tem frustração, engoliram aí culpa, mágoa, arrependimento. Isso gera uma puta ansiedade. É um absurdo você perder anos de vida porque reprimiu. Porque quem que aguenta viver 10 anos com emoção reprimida e ansiosa, perdendo aí a capacidade de se alegrar e ainda causando uma série de doenças. Doença também pode ser causada por tristeza reprimida, gera raiva. Orientação para o primeiro tesouro, básica. Emoção reprimida, você tem que liberar a emoção, tem que sentir. Dizer não na hora certa é o passo 1, saber se impor. Por quê? Essas pessoas que não é a única causa, mas é muito comum. Eu trouxe de uma forma simplificada e objetiva o que é mais comum para que você possa agir. Se você não sabe dizer não, você se atropela e adoece. Então tem que se impor. Chorar quando a tristeza for importante. As pessoas com raiva, com muita raiva, elas atropelaram tristeza. Tem um paciente com 9 nódulos no fígado que não sabe quando ficou triste. Teve várias perdas e nunca chorou. E aí gerou um monte de nódulo. Terceiro, não guardar emoção durante muito tempo. Significa o quê? Culpa, sente culpa há 10 anos e nunca falou. Mágoa, tristezas. Tem que falar. Falar exatamente com aquela pessoa que você confia, para que possa circular. Então, essa é a primeira orientação básica. Se abrir. Terapeuta, uma pessoa que você ama, seja quem for, quando você fala, todo o interior circula. Segundo tesouro, quem é o pai da ansiedade? Essa informação é muito importante porque os órgãos, eles aumentam a ansiedade se não forem preservados. Então, eu tenho uma produção de sangue feita pelo baço. Preste bem atenção. Como é que eu vou acelerar a minha mente? Eu vou te falar agora de órgãos energéticos, o que eu te falei lá no primeiro slide. Eu vou te mostrar canais que circulam e protegem os órgãos. Mas que canais são esses? São os canais que o órgão produz sangue e gera esses canais. Então, eu tenho o canal do baço, o canal do coração, o canal do rim. O baço produz sangue, enche o canal e manda o sangue para a cabeça. Só que, por desconhecer, mesmo quem não tem o baço, tá bom? É importante falar, mesmo as pessoas que tiraram o baço, o canal dele continua. Então, se eu não respeito o meu baço, eu produzo menos sangue. O que é não respeitar o baço? Comer mal, pensar muito, se preocupar demais. Aí o baço produz menos sangue. Com menos sangue, o coração que bombeia o sangue, ele acelera. Por quê? Porque nós temos os órgãos divinamente perfeitos para manter uma vida 100 anos, manter uma vida longa. Se você produzir pouco sangue por seus hábitos ruins, o coração vai acelerar e vai mandar um sangue acelerado para a mente. Isso tudo, gente, é canal. Você tem que entender que o mapa da medicina chinesa para manter a saúde é porque ele tem um mapa do canal. Então, ele sabe que, pelos seus hábitos, você produziu pouco sangue e que o seu coração acelerou porque tem menos sangue e, além do mais, uma função básica do coração, governar a mente. Então, o coração, a medicina chinesa prova que ele não tem essa função aí básica de só mandar sangue para o corpo todo, que já é muito, né? Além de toda essa função, ele gerencia a sua mente. Olha só, então se você não consegue parar essa loucura
que é a sua mente, tem que se encher aí de medicamento, Rivotril e uma série de ansiolíticos, o seu coração, ele acelera mais. E aí o problema não é um Rivotril pontual, o problema é tomar Rivotril a vida inteira, porque você vai anestesiando não só a sua ansiedade, a sua força, a sua capacidade de dizer não, de se impor, e aí você acelera o coração, você acalma o coração e acalma também. E perde também a sua alegria, porque o coração produz alegria e a mente. Então, o canal vem com sangue fraco, a mente acelerada pega esse sangue fraco, acelera ainda mais e surge a ansiedade. Qual é o pai da ansiedade? Preocupação compulsiva, pensamento compulsivo. Isso gera, porque os dois órgãos vão encher a coluna. Então, isso gera uma quantidade de sangue aqui no centro da coluna. Eu tenho um canal que vai encher o cérebro. É um canal muito importante que vai ser responsável por todo o seu pensamento. Se eu produzir pouco sangue e se eu controlei, se eu deixei a mente muito acelerada, esse canal vai perturbar o cérebro, levando menor quantidade de sangue. Então vocês têm que entender que isso é físico, é física. A quantidade de sangue que chega na cabeça é menor. E a gente vem observando aí, durante anos, eu realizo tratamentos e eu observo que o paciente que pensa muito, é ansioso, a cabeça fica com uma quantidade de sangue acelerado, mas de má qualidade. Eu realizo sangria e vem um sangue ralo, um sangue completamente comprometido porque foi consumido. Então, as pesquisas mostram de alto nível que quanto menor a preocupação e menor essa intensidade do pensamento, mais calma fica a sua mente, mais você produz sangue, porque o excesso de pensamento consome o baço. Aí chega no mais importante desse tesouro. Se o baço enfraquece, ele produz menos e eu fico ansiosa porque eu tenho um sangue fraco. Olha só, eu vou clarear aqui um conceito que é fundamental. O sangue fraco, muitas vezes, não está no hemograma, não, tá? Eu tenho centenas de pacientes com hemograma normal. Ah, Raquel, mas como é que você vai saber que o sangue é fraco se o hemograma é normal? Pele seca, queda de cabelo intensas, visão embaçada, cãibra, pouco tônus muscular, depressão, cansaço extremo, tremor, memória fraca, tudo isso mostra que o baço está fraco. Que o canal do baço está fraco, que mesmo o seu hemograma bom, você é uma pessoa ansiosa. E aí as técnicas vão acalmar a mente para que você produza mais sangue. E aí é bem esse padrão que eu mostrei no slide anterior. As pessoas ficam assim, eu tenho que fazer, eu não posso deixar de ir a tal lugar, mês que vem, ano que vem, mas eu já estou pensando. Eu não posso faltar a tal reunião, eu não posso faltar aquele encontro. Aí você abre o leque e fica ocupando a mente com uma ladainha, com uma quantidade de lacuna e teu sangue indo embora, o sangue indo embora, o sangue indo embora. Isso gera expectativa, esperança não resolvida, não realizada, medo, indecisão, estresse, insatisfação, confusão mental, irritabilidade, digestão lenta, só por aquele sintoma que você acha que não é nada, ansiedade. Pensamento, né? Na verdade, a ansiedade vem porque eu volto para o tesouro 1, reprimir a emoção, e o tesouro 2, penso demais. O tesouro 1 leva ao tesouro 2. E o pior, eu consumo o rim, eu aumento o medo e levo à depressão. Porque lembra que o medo é produzido pelo rim? Então, uma mente excessiva consome a energia, o canal do rim é que sustenta o coração. E aí, o padrão de vida atual, o que eu quero combater e mostrar para você que não funciona. A setinha vermelha mostra menor quantidade de sangue chegando, que acelera, na verdade, você sente às vezes palpitação, taquicardia, então cuidado com essa seta menor. O coração acelera porque eu tenho pouco sangue, tá? Por isso que Raquel, mas eu tenho um calor, minha cabeça é vermelha, mesmo assim eu tenho pouco sangue? Tem,
porque ele está acelerando para compensar o vazio. Ele acelera porque tem pouca matéria. E aí, esse caldeirão aqui são os canais. Aí eu tenho o hábito, fico o dia inteiro no computador, Facebook, uma série de informações de má qualidade, pouca sabedoria, pouca reflexão. A gente vai engordando cada vez mais, se alimentando mal, as pessoas estão passando o horário de almoço, comem qualquer porcaria, bebe qualquer líquido, não sabe, vai atrás de moda, de dieta errada, porque uma fez, a atriz não sei qual fez, aí todo mundo repete. Assiste televisão o dia inteiro ou acorda antes de fazer exercício. Eu nem sei o que passa de manhã aí nos canais, mas tem gente que acorda e senta e vê. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, levanta e não liga a televisão de manhã. Não é o horário de ver, principalmente notícia ruim, ou aquele programa lá, seja qual for. Primeiro, eu vou mostrar hábitos que têm que ser feitos pela manhã. Porque se você deixa o corpo parado a manhã inteira, você já está produzindo menos sangue. Então eu tenho hábitos ruins, televisão, pânico, medo da sociedade, com medo de sair, de passear, de conhecer pessoas, comer mal e muita tecnologia de forma indiscriminada. Tá bom? Então isso leva a um consumo. Por quê? Quando você assiste muito televisão, come mal e fica muito com a perna parada, não é só a falta de exercício aí, como a cultura ocidental acha, você está só engordando, não. Porque se fosse só engordar, você engorda hoje, emagrece amanhã. O problema é que você tem menos sangue. Esses hábitos comprometem a produção de sangue. E isso leva a uma série de enfermidades. Então eu vou mostrar aqui, para a medicina chinesa, doenças ligadas à ansiedade, depressão, gastrite, endometriose, nódulo, hipotiroidismo, insônia, menopausa precoce, hipertensão arterial, infertilidade e edema. Nossa, Raquel, mas isso tudo só porque eu penso muito? Começa assim, começa com a preocupação intensa. Aí vira ansiedade. Uma pessoa ansiosa não sabe o que sente, porque sentir leva tempo, eu tenho que relaxar, eu tenho que me envolver, eu tenho que acreditar no outro. Uma pessoa que tem pressa não tem tempo de se envolver. Então, começa assim e chega em todas essas doenças, elas começam, todas que eu coloquei aqui, começam pelo baço coração, produzindo menos sangue e mantendo a preocupação excessiva. Aí a orientação para o tesouro 2, não se preocupar intensamente, reduza o pensamento intenso. Tira esse, tem que fazer, não posso, não vou, não tinha que ter ido, não fui, gostaria, esses verbos aí no passado, no futuro. Ah, Raquel, aí você vai dizer para mim, como várias pacientes falam, como não me preocupar? Aprendendo, essa aula está ensinando a você. Como não me preocupar? É possível? É. Eu sei porque eu faço isso que eu estou falando. Eu aprendi e faço na minha vida pessoal. Eu acalmei a minha alergia de anos. Vejo vários pacientes melhorando de doença crônica, acalmando e dominando a mente, doutrinando. Você tem preocupações? Todos temos. Os problemas fazem parte da vida, seja financeiro, afetivo, doenças, mas organizar a mente. O que eu posso resolver hoje? E aí eu venho para o passo 2. Refletir, decidir, a intenção tem que virar ação. Então, o que eu sugiro que você faça no passo 2? Pontue o que você pode resolver, o que tem solução. Decida realizar. Eu tenho um problema no meu trabalho, eu quero um novo trabalho. O que eu tenho que fazer? Estudar, se organize e comece amanhã. Me preparar para daqui a um ano. A intenção tem que virar ação. Meu relacionamento está ruim. Quando que eu vou conseguir finalizá-lo? A praticidade faz parte da orientação da medicina chinesa. Escreva o que na sua vida precisa ser resolvido e decidido. E coloque em prática. Sabe por quê? Se você pensar 10 problemas que você não consegue resolver, amanhã você vai ter 20, porque teu sangue está consumido, um sangue fraco. A medicina chinesa mostra que o sangue é a base material da decisão e da emoção. Sabe o que acontece com aquela seta fininha que eu coloquei lá? Com pouco sangue? Você começa a ter mais medo.
menos decisão, autoestima baixa, começa a não acreditar mais na vida. Valeu a pena se preocupar com 20 coisas e perder teu sangue? Pois é isso que acontece em quem perde a circulação interna. Cada vez aumenta mais o medo, porque o medo é deficiência de sangue. Não viva do passado nem do futuro. Perdeu, vire a página. Vire, porque o futuro não existe e o passado também não existe mais. Você tem o aqui e agora. Passo 4, ingerir raízes, é uma orientação básica para nós mulheres. O que nasce embaixo da terra, aipim, inhame, batata baroa, cenoura, beterraba, sopa. Se você está se preocupando muito, sem apetite, cansada, ansiosa, diariamente faça sopa de raízes ou uma raiz no café da manhã, ovo de codorna, ovo caipira no café da manhã, aumenta a produção de sangue. No almoço, feijão preto, couve. E essas raízes que nascem no fundo da terra nutrem o sangue, em qualquer horário do dia devem estar presentes, tá? E muito cuidado com mulher vegetariana, porque o sangue baixa de uma forma incrível. A carne é um alimento muito importante para a saúde. Então, 4 passos para resolver o seu problema de ansiedade, retirando a preocupação excessiva e o pensamento compulsivo. E agora eu vou para o terceiro tesouro, pilares inimigos da ansiedade. Aqui eu botei a mandala, que veio banalizada para o Ocidente, mas é um termo fantástico, é um símbolo que mostra toda a integridade interior. Nosso corpo tem horário, os órgãos reconhecem cada horário do dia. Então, de 7 às 9 é o horário do estômago, por isso o branco tem uma parte mais branca depois de 6 horas, comprovando o slide anterior. De 7 às 9 é o principal horário para o café da manhã. Por quê? É o principal horário para refeição de rainha. Você tem que ter uma refeição de rainha de manhã, porque o estômago manda a força para o baço produzir sangue. Pode confirmar comigo que eu vou ver aqui nos comentários, as mulheres mais apáticas, deprimidas e ansiosas não têm fome de manhã. Esse calor interno aqui, com esse horário, esse branco grande que você está vendo aí, nesse horário de 6 da manhã, se você fizer uma reta horizontal para o outro lado, você vai ver onde tem mais branco, é esse horário da parte da manhã. Você deveria estar ingerindo um excelente café da manhã e as mulheres fracas não têm fome nesse horário. Então, aqui nesse preto tem todas as emoções e tudo que deveria ocorrer à noite para as mulheres que estão calmas, dormir bem, aprofundar o sono e tudo que deveria ocorrer de manhã. Eu poderia dar uma aula enorme aí, só com as funções internas por essa mandala, mas eu vou para os inimigos da ansiedade. E agora eu vou mostrar para você o tesouro 3. Preste atenção, deixa o seu comentário que esse tesouro é fenomenal e vai contribuir muito com a sua vida. O oriental antigo escreveu, comprovou aí com uma série de artigos, né, deixando conhecimento para as gerações seguintes, porque a medicina chinesa é muito antiga. Então, 3.000 anos, vamos colocar 2.000 anos, 1.000 anos, centenas de anos. Cada dia mais, até os dias atuais, se pesquisa essa fisiologia que eu vou falar agora. Nós, seres humanos, somos exatamente como uma mesa. Cada mesa tem 4 pernas. A ansiedade aumenta quando eu não sei alternar a força de cada perna. O que significa isso? Nós temos, preste bem atenção, atividade mental, espiritual. Nós temos um espírito, por mais que você não saiba o que ele é, eu vou mostrar agora. Emoções, físico e mente. Nós ocidentais temos essa grande forma aí de pensar que nós somos só a mente. Mas nós temos que nutrir cada perna, porque uma é um descanso ativo para a outra. Quanto mais eu fortalecer uma perna, mais eu mantenho a força das outras. Por quê? Quando eu leio, eu estudo, eu me concentro, aprofundo aí o ensinamento, um curso que eu estou gostando, estou descobrindo aí uma forma de pensar, eu descanso. A emoção
o físico e descansa o espírito. Então, a mente descansa as nossas 3 pernas da mesa. A emoção, quando eu me envolvo, eu sinto. Aí eu tenho a arte, quando eu ouço uma música, eu danço, eu tenho uma relação, eu estou envolvida, eu descanso a mente, o espírito e o físico. Então eu tenho que manter a atividade diariamente de cada perna, porque uma fortalece, ao contrário do que o ocidental pensa, não vou perder tempo ouvindo música, caminhando, porque eu tenho que estudar. Aí não consegue ter um bom estudo, um bom desenvolvimento, passar num concurso, melhorar o trabalho, a vida financeira, profissional, porque não sabe descansar. Então o oriental provou isso há milhares de anos. Quanto mais eu nutro cada perna, mais eu fortaleço a perna seguinte. Então eu trouxe para você. Se eu tenho aí uma arte marcial dentro da atividade física, caminhada, hidroginástica, faço trilha, natação, faço exercício em casa. A parte física é tão importante que dentro de casa você tem que estar aí realizando, mesmo que seja na sua sala. Eu oriento exercícios básicos para serem feitos na sua sala, para que você melhore a mente, a emoção, o espírito. A mente você desenvolve com palestras, cursos, o seu lado prático, objetivo, né? Quem sabe descansar a mente, depois tem uma mente melhor. E aí você consegue ser mais objetiva e mais prática. Quem tem uma atividade artística, pintura, música, pensa melhor, tem um físico mais forte, espírito também. E para a medicina chinesa? Ela explica exatamente o que é o espírito. É a tua parte altruísta, teu respeito ao próximo, é você ter uma empatia com o outro, olhar ele como um similar. É importante porque hoje nós vemos as pessoas perdendo essa relação com o próximo. Não olhar o outro com respeito porque secou o sangue. E eu vou te falar agora uma questão muito importante desse tesouro. Quanto mais as pessoas valorizam muito essa perna da mesa, que é a mente, né? Esse azulzinho aí. Ela quer estudar, ler, se informar, um monte de vídeo, um monte de informação aí. E aí você consome teu sangue, como eu falei, e você tem menos emoção. Você se torna uma pessoa fria. Você tem menos compaixão, porque o espírito também precisa de sangue. Então, olha como é grave uma mente excessiva. Você tem menos respeito a si mesma e ao outro. Tem pacientes que eu luto para ela melhorar o autorrespeito, porque já está banalizando o corpo e já está banalizando a doença e perto da morte, porque não liga mais para o adoecimento. Falta de sangue. Então, quem não sabe distribuir nas 4 pernas, adoece mais rápido. Porque a doença crônica é usar uma perna só. Orientação para essa perna. Orientação para esse tesouro. Passo 1, exercício físico, diariamente. Poxa, Raquel, não tenho tempo. Se você não tem tempo para fazer exercício, você vai ter cada vez menos tempo. Por quê? Porque a sua mente vai ficar mais agitada. O tempo é igual para todos nós, só que algumas pessoas sabem administrar o tempo, porque elas são focadas. Então, o exercício físico diariamente pode ser 15 minutos, meia hora na sua sala, caminha, seja o que for, sai um pouquinho de casa, realiza essa caminhada num quarteirão, mas se você acordar, não ligar a televisão, tomar um bom café da manhã e fizer logo o exercício, seja qual for. Aqui eu tenho Qigong, são exercícios chineses que eu oriento para ser feito em casa. E aí você pode escolher qualquer exercício, caminhada, dança, hidroginástica, uma arte marcial, seja qual for, você vai melhorar a sua produção mental, vai ter mais foco e mais alegria. Passo 2, contato diário com a arte. Nossa, Raquel, agora piorou. Que horas que eu vou ter contato com a arte? Chega em casa e liga uma música. Entre sábado, numa aula de pintura, numa aula de dança, bordado, mosaico, leia uma poesia, né? Ao invés de ver tanta informação ruim, quantas pessoas não têm mais lirismo, poesia, né? Acha que não tem tempo, aí faz um monte de coisa que não serve para nada
e não sabe desenvolver a perna, a vida passa e você sente que não viveu. Como diz Dalai Lama, você chega a 80 anos, a 70 anos, tentando recuperar a saúde, aí com plano de saúde caro, vive como se não tivesse vivido, adoece buscando como morrer melhor. É muito grave, a arte eleva o espírito e melhora as outras pernas. Exercício para a mente. Entre aí numa aula, língua estrangeira, busque uma nova profissão, leia mais, mas leia conteúdos de valor e não qualquer leitura. Palestras, todos os dias deveríamos ler um pouco de qualquer livro que seja importante para a sua vida. Passo 4, medite, fortaleça o espírito, tenha empatia, olhe nos olhos do próximo. Quando você estiver trabalhando, respeite, preste um serviço que não seja só por dinheiro, que seja qualquer trabalho contribui com a vida do próximo. Seja limpar o chão, cozinhar, um médico fazendo uma cirurgia, ou você aí dando uma aula, qualquer trabalho tem valor se eu tenho altruísmo, respeito. Isso para a medicina chinesa é trabalhar o espírito. Agora, quem medita consegue mais, essa perna consegue ficar mais forte. Por quê? Eu vou ensinar no final dessa aula 6 etapas da meditação para você fazer na sua casa, que faz parte desse tesouro. Porque com as 6 etapas você vai entrar em contato com a sua individualidade, com o seu propósito, com a sua missão de vida. E quem medita respeita muito mais o próprio corpo e o próximo. Então é muito importante, a ansiedade é uma ladra, né? É uma ladra da felicidade. Ser feliz é uma escolha. Preste bem atenção. Ser feliz é uma escolha, por quê? Porque eu uso essa frase e parece um chavão, né? Como assim ser feliz é uma escolha? Se você sabe o que te adoece, lógico que ser feliz é uma escolha, porque você vai cuidar diariamente da sua mente, com critério, escolhendo exatamente o que você tem que fazer. Eu já tive uma paciente que ela cortava toda a perna para sangrar, porque ela tinha uma mente compulsiva. E eu tratei durante 6 anos, o sintoma passou completamente a depressão, porque eu ensinei a mudar hábito e a saber exatamente como administrar a mente. Porque se você fica refém da sua mente, você atropela, consumindo toda a sua circulação interna. Então eu vou ler cada pergunta aqui. Preste bem atenção, fique até o final da aula que eu vou mostrar as 6 etapas da meditação para que você medite todos os dias, 5, 10 minutinhos, e mude essa loucura que é a sua mente. Então, é uma grande satisfação contribuir com mudanças de hábitos diárias e observar aí centenas, milhares de pessoas cortando completamente a forma de adoecer. A medicina chinesa sabe todas as causas de qualquer enfermidade crônica e aguda, e eu vou ler cada pergunta. Eu poderia ficar aqui durante horas, semanas, passando conteúdos incríveis na íntegra, sem nenhuma alteração nas traduções, porque minha vida é dedicada a essas pesquisas. Meu propósito de vida é dedicado a alterar e mudar hábitos de cada pessoa que recebe a orientação. Só que nesse momento, para quem quer dar um passo além, eu vou abrir as inscrições para o programa Tesouros da Medicina Chinesa. É um programa que eu abro a inscrição de forma reduzida para um grupo fechado e nesse instante eu vou abrir e vou dizer exatamente para você o que consiste os tesouros, em que consiste o programa e no final de toda a instrução para que você saiba se é o programa para a tua vida ou não, eu vou responder cada dúvida e vou te mostrar as 6 etapas da meditação para que você não fique aí enlouquecida achando que a sua mente manda na tua vida. Você não é a sua mente, ela é um órgão e tem como você dominá-la, interromper esse pensamento aí constante, enlouquecido. E para eu mostrar, para quem quer dar esse passo
além, para eu mostrar exatamente o que é o programa, eu vou começar com o conteúdo do programa, porque ele foi pensado, ele é um manual para a saúde, Tesouros da Medicina Chinesa. É um programa exatamente com o que tem de mais importante. Eu peguei todo o conteúdo assim desses 20 anos de prática e estabeleci 6 etapas que mostram o fundamental para que você não adoeça. E ali eu tenho cada etapa mostrando aquela mandala, que é a unidade do imperador amarelo, que é o livro-texto básico do criador de todo o conceito da medicina chinesa. Então é um programa 100% online que foi criado com todo o conteúdo de 1 a 6, formando 6 etapas. Então eu tenho a etapa 1, origem da vontade do desânimo. Nessa etapa eu mostro todo o conceito de Yin Yang, como descobrir a força do teu sangue, acabar com a insônia, com a ansiedade, acabar com a depressão, de onde vem esse lado feminino, essa calma, essa determinação, né? Porque a determinação é a vontade, é a agitação que eu preciso ter para me mover. Mas o lado escuro é a doçura, a sensibilidade. Então eu mostro uma sequência de vídeos como fortalecer e descobrir a origem da vontade do desânimo. Na etapa 2, eu mostro todas as raízes da doença. Como aí se chega a depressão, artrite reumatoide, a função de cada órgão. Eu mostro em outra sequência aí, que fica hospedada num portal 100% online, né? A função básica do rim, baço, fígado, coração, para que a gente interrompa o processo de letargia, sonolência, apatia, é a origem da imunidade da doença. Na etapa 3, eu mostro que é uma etapa assim, que o grupo tem um grupo incrível acompanhando, assim, que eu oriento principalmente as mulheres, e elas mudam a vida com essa etapa. Você vai aprender quem freia a raiva, quem freia a mente, como aumentar a alegria, como aumentar o libido, muitas mulheres com problema sexual, como você ter maior respeito ao teu corpo. Eu mostro exatamente como produzir emoções mais positivas e como frear emoções negativas. No módulo 4, que é o poder do hábito, eu mostro exatamente como acalmar o espírito, acalmar a mente, a emoção, o físico, como estimulá-los, né? Porque, na verdade, que eu orientei aqui, mas o tempo é curto, eu tenho uma sequência de Qigong que eu posso passar exatamente como é passável no dia a dia de várias mulheres que eu oriento, exercício para fazer no seu quarto, na sua sala, meditação para que você nutra o seu espírito. Então, a etapa 4 é uma sequência completa mostrando como fortalecer a mesa. E a etapa 5 é uma loucura que se vive hoje. As pessoas tomam suco verde porque é moda, não comem nada de manhã porque é jejum intermitente e ficam com essa agressão aí absurda no corpo, ao próprio corpo, debilitando o sangue. Então, a etapa 5 é você é o que come. A dietética chinesa. Eu mostro os principais alimentos para cada uma. Tem mulher que toma suco verde, não faz mal. Tem outras, como eu tenho pacientes aí, que passam mal, que têm uma má digestão, ficam tontas, têm dor de cabeça. Por quê? Então, eu mostro o principal alimento para cada mulher. Mulheres mais quentes podem tomar suco de melancia, suco de hortelã, porque refrescam o interior. Mulheres frias, com frigidez, sem desejo sexual, tem que comer carne vermelha, canja, sopa de inhame. Eu alterno aí várias formas, várias receitas, para que ela eleve o sangue nos canais de rim, que é o responsável sexual, que acalme o coração. Então, assim, cada alimento entra na frequência de um órgão. A dietética chinesa é um tratamento incrível. Você cura doenças só com a dieta.
Então, é um módulo que eu venho nutrindo aí a cada mês para que você tenha uma tabela de alimentos e mude a sua vida. E a etapa 6 eu considero assim, um conteúdo brilhante, porque muitas de nós não sabemos bem quem somos. Será que você está refém da mídia? Refém do seu companheiro? Refém do padrão familiar que você tem que atender? Da sociedade? E é incrível, assim, que me dá muita alegria que eu vejo várias mulheres mudando nos tesouros. Você pode observar aqui que eu tenho vários depoimentos que eu posso deixar para você, que as mulheres começam a se respeitar. Elas fazem o que elas realmente acreditam, elas passam a agir conforme a sua real vontade. Eu observo nessa etapa que retorna-se aí muito a capacidade de ser digna, íntegra e a própria identidade, que foi muito consumida pela aceleração e pelo padrão americano, padrão de mídia, padrão, sei lá, do que cada uma de nós passou a atender, mas na etapa 6 a gente passa a rever os próprios conceitos. Então aqui eu tenho as 6 etapas que eu entrego também nesse programa um bônus que é fantástico. Eu realmente considero que esse bônus vale mais do que o curso. Por quê? Dentro desse programa 100% online, que você recebe um link no seu e-mail e acessa todos esses vídeos, nesse programa você tem o bônus que é entregue aí junto com o curso. Filmagem completa dos exercícios de Qigong, que é uma técnica chinesa de movimentos que você faz em casa. Aí tem exercício para coluna, lombar, cervical, para o ombro, para o joelho, exercício para os cotovelos, exercícios para os canais, para o tornozelo, para você liberar os canais e não adoecer. Você tem direito também, como um bônus, a cada 15 dias, durante 3 meses, eu tenho aula ao vivo, que é um grupo assim que eu tenho um grande carinho, que mudou a minha vida. A partir dessa orientação, escutando as mulheres nos tesouros, eu também mudei. Eu passei a cuidar mais de mim, a não ficar com a mente tão excessiva, porque eu adoro estudar. Comecei a ter um autorrespeito melhor, porque é um momento incrível. São 3 meses que a cada 15 dias entramos numa aula ao vivo, cada uma recebe o seu link, e tiramos dúvidas, porque no portal fica armazenado todos os comentários. Todas as turmas que se inscreveram estão lá com os comentários, e os comentários ficam com as aulas filmadas. Então você entra e tem acesso à dúvida de cada uma, à filmagem das aulas do ano passado, desse ano, da semana passada, ali o depoimento de mudança, porque a gente aprende muito em grupo. Eu considero esse bônus mais alto aí do que todos os vídeos, porque no grupo você vê que os tesouros mudam a vida de quem participa. Porque ali você tem o depoimento de mulheres que mudaram hábitos, começaram a dizer não, começaram a fazer exercício físico, começaram a dançar, começaram a conhecer cada emoção, e é um momento muito especial. Então, tem, junto com esses 3 meses, exercícios filmados de como meditar, que é uma prática básica da meditação, porque meditar é muito difícil no começo. Hoje temos várias de nós ali meditando, porque a gente ficou ali a cada 15 dias, como meditar, como acalmar a mente, vemos aí mudanças fantásticas. E uma comunidade fechada no Facebook, com todos os comentários aí de todos os últimos meses do ano passado, que a gente observa a evolução de todas nós do grupo. Você deve estar aí pensando, tá, Raquel, esse produto, esse programa inteiro aí, qual é o valor, né? E aí o valor não é esse da tela, porque eu mudei o valor. É um valor aqui que eu não acho que seja acessível. Esses 3 mil aqui é o valor do acompanhamento ao vivo. Você tem aí a cada 15 dias, durante 3 meses, mais todos os bônus. Aí você tem 1 ano de acesso ao portal, tirando dúvidas comigo durante o ano inteiro,
mas realmente eu não acredito que esse valor seja um valor que as pessoas possam ter mais acesso. Como a minha missão é colocar um valor mais baixo, porque para mim agora não é mais importante esse valor, porque a minha missão é contribuir com mais vidas. Como eu não tenho mais horário para atender no consultório, paciente particular, eu quero atender mais as pessoas aí, que eu já tive alunos em Portugal, nos Estados Unidos, que me deu assim muita alegria, porque elas em casa mudaram hábitos e mudaram completamente a saúde. Então, o valor à vista é 997, um valor muito reduzido, menos da metade do valor integral lá, para que mais pessoas consigam se inscrever e que minha missão seja cumprida e mais pessoas mudem aí completamente, para que não sejam levadas pela sociedade. Ou 12 prestações de R$ 97,14. É um valor muito baixo pelo conteúdo. Eu tenho certeza, você pode mudar a sua vida, que R$ 97,00 mensal aí depende da sua prioridade, mas a gente gasta isso aí, às vezes, num jantar. E os tesouros é para mudar a forma que você se vê. Quando você olha esse valor, você olha abaixo. 30 dias. Eu tenho tanta confiança no programa que, se você entrou no programa, assistiu todos os vídeos, não se sentiu bem, Raquel, não me identifiquei, eu tenho que rever muitos padrões antigos, eu tenho que mudar a minha vida, não me senti bem, o programa tem uma integridade que até 30 dias devolvemos todo o valor na íntegra. Basta um e-mail e a minha equipe responsável pela devolução devolve todo esse valor. Não se sentiu bem, você vai ser ressarcida e não tem problema algum. Então aqui está exatamente o que é o programa Tesouros da Medicina Chinesa. E agora você tem 3 opções. Você pode, primeiro, ouvir exatamente o que eu falei e continuar a sua vida, não fazendo nada de diferente, e vai continuar com a mesma vida. O que não tem nada de errado, é uma opção sua. Mas para ter algo diferente, precisamos mudar e fazer também escolhas diferentes. Ou você tem aí a segunda opção, usar exatamente o que eu te passei sem entrar no programa. Usar todo esse conhecimento sem adquirir esse conteúdo e vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Porque eu cometi vários erros em 20 anos. E hoje eu observo que a minha vida mudou e a vida de centenas de pessoas vem mudando com esses conceitos sendo preservados e utilizados na íntegra. Se você quer essa segunda opção, também não tem nada de errado, que eu vou estar sempre na mídia social com conteúdo de valor. Mas você tem ainda a terceira opção. Acesse agora o link que eu vou pedir para a equipe colocar aqui. Veja exatamente o que é a cada etapa. Se inscreva no programa e deixe o risco inteiro para mim. Não se sentiu bem, você vai ter o valor todo na íntegra devolvido. Você tem um mês para entrar nos vídeos. Você vai assistir aí a aula ao vivo, com todas que fazem parte do programa, retirando dúvidas, mostrando aí as suas mudanças diárias. É a parte que me faz mais feliz, assim, eu tenho uma grande alegria nessa aula ao vivo, porque toda a aula a gente tira, assim, um conhecimento brilhante. No dia seguinte eu já vou mudando mais hábitos, porque a vida não é uma competição. Nós temos que melhorar com nós mesmas. A cada dia nos tesouros a gente tenta ser melhor para nós, para cada uma se sentir melhor. E não para ficar aí atendendo a expectativa de quem quer que seja. Então é um grupo muito alegre, é um grupo muito dedicado. E você tem aí a opção de se inscrever. Durante esse primeiro mês, assista os vídeos, assista o módulo 1, veja lá todo o conceito do Yin do Yang, participe da aula e defina se é o melhor para a tua vida. Não se sentiu bem, terá todo o valor devolvido na íntegra. Um mês de garantia, 30 dias, para que você analise aí se você mudou a sua vida. Porque o mais interessante em todo esse treinamento é que as mudanças, o conceito da medicina chinesa é tão brilhante que as mudanças são feitas
a partir dos nossos próprios conceitos, porque o mundo pode se manter, seus problemas continuam aí, mas a forma que você vê, a forma que você se coloca, como você observa melhor o que você tem de negativo, de positivo, é que muda com esse conhecimento dos tesouros. Se inscreva, eu tenho certeza que você também pode mudar a sua vida. Hoje esse programa me dá assim muita alegria, porque eu vi pessoas de outros países assim mudando hábitos. Nossa, Raquel, eu não sabia que esse alimento me fazia bem. E aí começou a ingerir melhores alimentos. Não sabia que essa emoção me fazia mal, estava com a autoestima baixa. E a cada dia eu observo mais mulheres sendo felizes com os tesouros da medicina chinesa. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas suas dúvidas. O link está aí da nossa página de inscrição, que tem cada etapa mostrando qual a proposta do programa. Então, por gentileza, agora a música da meditação. Então, para que a gente faça essa prática aí, que vai com certeza contribuir com a sua vida diária, primeiro, sente numa posição confortável. O mais importante nesse momento é silenciar a sua mente. Só que eu vou te dar o passo a passo para isso, porque você não fecha os olhos e acalma a mente de uma hora para outra, tá bom? Eu vou te dar 6 passos que você vai na sua casa fazer todos os dias. Desafio aqui, hein? Carla, Rosane, Thalita, desafio Maria Luísa, todos os dias. Depois deixe para mim qual foi o resultado. Mas tem que ser diário durante 15 dias para a gente começar. Se não for diário, o resultado vai ser menor. E você não vai atingir a calma que você deseja. Então, primeira etapa. Tire a coluna da cadeira ou de qualquer apoio que você esteja, no sofá. Deixe a coluna livre. A sua coluna tem uma série de canais que acendem a circulação para o cérebro. Não pode haver bloqueio com nenhum tipo de apoio. Segundo, planta do pé no chão, palma da mão para cima, descanse as mãos na sua coxa. Postura reta, a coluna é retificada, firme como a corda de um violão. Não pode ser dura porque não tem som. E nem mole. Muito rígida a corda traz um som ruim. E muito mole não tem som. Então assim está a sua coluna, firme, porém relaxada. E nessa segunda etapa, relaxe. Feche os seus olhos. Preste bem atenção em cada palavra para que você consiga acalmar a sua mente. Relaxa as pernas. Você tem comando sobre todos os seus músculos. Relaxa os braços. Relaxa o braço direito. Relaxa o esquerdo. Os ombros. Solte cada parte do seu corpo. A nuca, a testa. Coloque a pontinha da língua entre os dentes e o céu da boca. Só a pontinha, esse paladar superior, só toque levemente, sem contrair a língua. Na incisura, toque bem levemente. E nesse momento, você está com o corpo inteiro relaxado e a pontinha da língua no céu da boca, próximo a seus dentes. Terceira etapa, concentre toda a atenção no ar. Respira, porém, sem força, aprofunde um pouquinho a respiração, sem barulho, bem suave, como se você não movesse nenhuma pena na ponta do nariz.
E agora leve toda a respiração para o abdômen. Quando o ar entra, o abdômen vai para fora. E se você não conseguir, não se frustre. Respire e vai tentando descer a respiração, que o abdômen vai para fora quando o ar entra. E ele se retrai quando o ar sai, sem força e sem barulho. Essa região é como a raiz de uma árvore. Os galhos balançam, as folhas balançam, que são os pensamentos, mas a raiz nunca se move. A raiz é essa região abaixo do seu umbigo. Nessa terceira etapa, se concentre abaixo do seu umbigo. Aí não tem pensamento, não tem emoção. É seu porto seguro. Toda vez que você se concentrar na pelve, nessa região bem baixinha, mais a mente vai acalmar, mais os galhos vão parando, porque você acessou a raiz da árvore. Nesse momento você está tranquila. Completamente tranquila e relaxada. Concentrada completamente em cada inspiração e expiração. Traga atenção para o ar. Quanto maior a atenção tiver na respiração, mais a sua mente acalma. Quarta etapa. Observe os pensamentos. Assim como eles vêm, eles vão. Não se frustre, nem se fixe a nenhum pensamento. Sempre volte a atenção para o ar. Quanto maior a concentração de forma suave e profunda na sua respiração, mais os pensamentos vão acalmar. Concentre na sua raiz, na raiz da sua saúde, abaixo do seu umbigo. Observe qualquer pensamento. Você não é a sua mente. Ele vem e assim como ele vem, ele vai. Mantenha a atenção bem baixa na sua pelve. Respire profundo, sem força e sem barulho. Você está completamente relaxada. Quinta etapa. Você vai escolher um lugar da natureza que você ama, que você adora, que você já conhece, que faz parte da sua vida. Pode ser uma praia, pode ser um jardim, próximo a um rio, pode ser o jardim de uma casa que você frequentou, pode ser da sua casa, da casa de um parente, escolha, mas é muito importante que seja com a natureza linda, a natureza que você adora estar. E caminhe, você vai entrar agora nesse espaço. Leve a sua mente para esse local. Caminhe, caminhe. E sinta a temperatura. Está um sol lindo numa manhã bem clara, tocando todo o seu corpo.
Sinta os seus pés na areia da praia ou no gramado. Sinta a temperatura desse lugar. Sinta como é prazeroso estar nesse lugar tão lindo, com a natureza tão bela. Sinta o sol e caminhe. É importante que você veja o céu muito azul. E você vai sentar nesse lugar e cruzar as pernas com a coluna reta. E nesse momento vai descer um cone com uma luz bem brilhante do céu que vai bater na sua cabeça e vai descer por todo o seu corpo, uma luz brilhante, linda, clara, e vai tocar no alto da sua cabeça, na sua testa. A cada inspiração, você está sentada nesse lugar lindo e essa luz vai descer. E essa luz vai descer e vai tocar todo o seu corpo, cabeça, nuca, peito, braços. E agora o seu corpo inteiro, quadril, perna, com esse cone de luz que passa em cada célula do seu corpo, nutrindo, que é a luz que vem do céu. Sinta uma luz brilhante aquecer, iluminar, fortalecer cada célula até chegar à ponta do dedo do seu pé, te nutrindo e te protegendo num cone da luz que vem do céu. Respire profundo, que seu corpo está completamente relaxado nesse instante. E nesse momento você vai levantar nesse cone de luz. O cone se mantém firme e brilhante e você vai caminhar. Você vai caminhar nessa areia ou nesse gramado e vai olhar o azul do céu, o mar, bem claro, ou as folhas, as árvores. Você vai olhar para todos os detalhes desse lugar caminhando, caminhando, caminhando. E você vai se distanciando do cone, caminhando, caminhando. E você vai se perdendo nesse espaço até que você não visualize mais o seu corpo nesse local. Você não vê mais o seu corpo na natureza, mas você vai se perceber agora, nesse instante, no local que você está sentada, no seu quarto, nessa cadeira. Você vai trazer a sua mente para o aqui e agora, para o momento presente. O passado não existe mais, o futuro ainda não chegou. Você tem o aqui e agora. Sinta os seus pés no chão, sinta a sua mão tocando o dorso na sua coxa. Ouça esse som, sinta a temperatura e respire profundo, bem relaxada, que você está completamente nutrida, porque a respiração acalmou a sua mente e levou o teu sangue para todos os órgãos. E você está saudável e calma. E a última etapa, se volte para o seu coração. Perceba com gratidão a paz do momento presente. Perceba a vida que entra junto com o ar. A ligação com o ar te mantém nessa vida,
Respire com intensidade, mas suavemente, com muita gratidão. Observe o centro do seu peito, esse órgão que é a sede do seu espírito, que guarda toda a tua essência e que te faz diferente de 7 bilhões de pessoas, que é o seu coração. Tenha gratidão por estar viva, tenha gratidão por estar em paz, tenha gratidão porque nenhum movimento externo é capaz de tirar a sua paz. Nesse instante, você vai deixar a luz, você vai sentir os seus pés no chão, mexa um pouquinho os pés, mexa suavemente as mãos, vire a palma da mão para a coxa e deixe a luz entrar nos seus olhos. Traga bem devagar as mãos para a face. E para que você traga, como um exercício muito forte, ele acalma muito a mente, ele fortalece muitos órgãos. Você vai descer à frente e subir ao lado para trazer um pouquinho a circulação para a cabeça, para você voltar para o aqui e agora e para o local que você está na sua casa. Ou o local que você esteja. Traga a circulação um pouquinho mais para a mente e para o rosto. 9 vezes não é carinho, tá bom? É bem firme. E assim a gente finaliza o exercício de meditação. Pode, por gentileza, 6 etapas para atingir a paz e acalmar sua mente. É muito importante que seja feito todos os dias. E assim a gente finaliza 3 tesouros da medicina chinesa para combater a sua ansiedade, com muita integridade, muito respeito por cada uma que esteve aqui até agora. Muito obrigada pela presença e começando aí mais um projeto dos tesouros da medicina chinesa. Obrigada pela confiança. Vamos começar mais um grupo e eu tenho certeza que mais vidas serão mudadas e vamos combater diversas enfermidades. Uma excelente caminhada e uma excelente noite. Gratidão eterna.